Olá, tudo bom? Aqui estamos nós mais uma vez, né? Na semana passada não teve a matéria, a lição, né? E nós vamos estar hoje fazendo uma recordação, né, do que seria, ou qual foi a lição. Claro, com certeza vocês estudaram, né? E a lição na semana passada, ela falava, o título era Sal da Terra e Luz do Mundo, né? Sal. O que é sal? Todo mundo sabe, né? Com certeza. Aí eu vou perguntar, o que seria para você uma comidinha, aquele arroz, aquele feijãozinho, aquela carninha assada, batatinha frita, sem sal? Seria muito bom, né? Delícia! Não é bem assim, né? Agora imagina, né? Se não houvesse luz do sol, nem estrela e nem lua, como seria? Nem energia elétrica. Uma escuridão total, né? Então Jesus nos faz esse convite, né? E lá em Mateus 5, nos versículos de 13 a 16, né? Para quê? Nos convidando a ser sal da terra, né? E luz do mundo, né? Aí a gente pensa, né? Qual tem sido a nossa conduta para a gente poder pensar, né? Refletir. Qual tem sido a nossa conduta como cristão no dia a dia? Agora tá tranquilo, mais ou menos, né? Tá todo mundo em casa, né? Nós não temos tido muito envolvimento com os amigos, com os colegas, né? Não tem tido aula, né? Então a gente não tem discutido, não tem brigado, não tem se desafiado. Então está sendo mais fácil, né? Fazer essa análise, né? Como tem sido a nossa conduta como cristão no nosso dia a dia. E nós também precisamos entender como que nossa missão é entender que a nossa missão de ser sal e luz na terra, né? Como é essa missão de ser sal e luz na terra, né? E também compreender o significado de ser sal e luz no mundo, né? Então a gente já viu que nós precisamos produzir alguma coisa de especial nisso tudo, né? Então vamos ler o primeiro versículo, que é o 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas se Jesus está nos convidando a ser sal da terra, né? Então a gente precisa fazer um efeito especial na vida das pessoas, né? Jesus usa a imagem do sal para dizer que nós somos o tempero para este mundo. Somos o sal da terra, porque fazemos diferença, porque melhoramos a qualidade de vida das pessoas que nos conhecem. Por que fazemos a diferença? Porque fazemos a diferença no mundo. Vai fazer com que vai fazer com que as pessoas, né, queiram saber o que acontece, né, para que a gente possa estar escolhendo entre perdão, ou seja, escolhermos o perdão no lugar da, no lugar da vingança, a paz ao invés da guerra, a calma e não a ira, o dar ao invés de receber. Dessa forma, poderemos levar a mensagem de Deus para as pessoas. Temos conseguido fazer diferença ou somos o sal que para nós temos conseguido fazer a diferença ou somos o sal que para nada presta, a não ser para ser pisado? Essa resposta é algo individual, né? É você com Deus, né? Como eu também tenho que dar a minha resposta para Deus. E descobrir qual tem sido, que tipo de sal tem sido eu, né? Então que a gente possa estar pensando nisso, né? E Jesus conta conosco, porque senão ele não teria falado isso, ele não teria trago essa mensagem para nós. E no versículo 14 e 15 e 16 nós vamos ler o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte.
nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha, essa aqui no 16 já começa assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, nós temos uma responsabilidade, um compromisso. Onde nós formos, nós precisamos brilhar, né, a luz de Cristo Jesus. As pessoas precisam ver Jesus através de nossas vidas. E nós temos conseguido fazer isso, né? E temos muitas formas para poder fazer isso, né? A forma que nós tratamos os nossos familiares, né? É uma delas, né? Podemos estar até em casa, os vizinhos, como dizem, as paredes têm ouvido, né? Então elas ouvem a forma que nós tratamos os nossos irmãos, né? A forma que tratamos os nossos pais, a forma que tratamos, de repente, a pessoa que auxilia os nossos pais na limpeza da casa, como que nós temos reagido com as pessoas, a forma que nós tratamos os nossos colegas, né? Os nossos vizinhos, na hora que a gente está brincando, né? Então tudo isso tem a ver e é uma forma de o mundo ver se a nossa luz está brilhando ou não, se nós estamos conseguindo fazer essa diferença com as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então, ao Jesus dizer que somos luz do mundo, isso significa que o mundo está na escuridão e nós precisamos iluminá-lo para que as pessoas, é, para as pessoas viverem melhor. Temos conseguido fazer essa diferença ou estamos com as mesmas atitudes que as pessoas que estão na escuridão? Olha que pergunta, né? Porque se somos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos fazer a diferença. E o mundo sabe disso. Eles mesmos, muitas das vezes, chegam para as pessoas e dizem: ué, mas você não é crente? Por quê? Porque de repente a gente está com alguma atitude que não era correta, né? Num momento que a gente deveria ter dado um sabor, né? E nós não demos o sabor, participamos da rodinha de piada ou de outras coisas que aconteceram, ou na hora que a luz tinha que brilhar, né? Nós apagamos ela, colocamos ela debaixo da mesa para poder não clarear. E eles olharam, opa, mas você tinha que ter dado uma luzinha aqui, por que que não funcionou? Então nós precisamos estar atentos, né? E buscar no Senhor sabedoria para podermos ser esse sal que dá sabor e sermos essa luz que possa dissipar a escuridão, né? E nós sabemos que tudo isso nós só vamos conseguir através de Cristo Jesus, né? Então essa aí foi a lição de domingo passado, né? E a lição que nós vamos estar vendo hoje, né, dia 23/8, ela ela também tem um desafio para nós. Qual o desafio dessa lição, né? Qual o título? Os dois fundamentos, né? Essa também é uma parábola escrita por Jesus e faz parte também do Sermão da Montanha, né? Já é o finalzinho dos sermões do monte. Então, nós quando falamos em fundamentos, já pensamos no alicerce, né? Pensamos na construção de uma casa, o que é necessário para preparar uma casa, né? E tudo isso faz a gente lembrar esses fundamentos. A gente tem visto reportagem, né? No repórter, no jornal, né? A gente tem visto o quê? O vento passando, teve furacão aí em outro país, né? Onde passava aquele furacão e a gente via o quê? Telhados voando, a gente via casas descendo nas barranceiras, né? E são coisas que a gente vê que acontece por falta de fundação, né? Por não ter uma estrutura correta, né? E Jesus ele vem falar-nos sobre isso e faz essa comparação, né? Então por isso nós vamos estar vendo.
esse texto bíblico, lembrando também de alguns objetivos. O objetivo é refletir sobre o significado do ser cristão, né? Qual o significado de sermos cristãos? Cristão é qualquer um ou cristão tem algo de especial, né? Ser cristão tem algo de especial, sim. Ser cristão é ser seguidor de Jesus Cristo, né? Olha só como faz uma diferença, né? E entender que não devemos apenas ouvir a palavra de Deus, mas praticá-la. Olha, então quer dizer que a gente não pode ficar só no ouvir, nós precisamos colocá-la em prática, né? E é dessa forma. Mateus 7, de 24 a 27, né? Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram o vento e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve esta palavra e não põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então, Jesus vem chamar o que? A nossa atenção, conforme nós falamos no começo, né? Que para a gente refletir, né? Que tipo de cristão, o que significa ser cristão, né? Então, aqui nesse ato, a gente já pode ver, né? Que o primeiro era um cristão. Por quê? Ele foi prudente, ele tinha um conhecimento da verdade, ele sabia como deveria se conduzir na construção da sua casa, né? E nós também precisamos ter essas atitudes, né? E uma coisa aqui especial que nós vimos, que o homem que é prudente, ele edificou a casa sobre a rocha, né? E Jesus Cristo, ele é a rocha. Olha que beleza. Então, se nós edificamos o nosso dia a dia, a nossa vida, as nossas brincadeiras, o nosso tudo que nós fazemos, nós edificarmos sobre Cristo Jesus, não vai ter tristeza que desabe a nossa casa, não vai ter briga que venha tirar-nos do sério, não vai ter nada que venha fazer com que venhamos a desabar. Por quê? Porque estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, né? Que isso é muito importante. Mas aquele que ouviu a palavra, simplesmente na hora estava jogando bolinha de papel que Jesus estava falando, até ouviu, né? Mas não deu atenção devida, não colocou em prática. Então foi lá e, deixa eu fazer isso aqui, vou fazer de qualquer maneira. Ih, tem um espaço aqui, vou fazer aqui a minha casa. Faz a casa de qualquer maneira, né? Não coloca alicerce, não põe coluna, né? Põe, em vez de tijolo, bota lá uma madeirinha fraca e vem a chuva, o vendaval e carrega tudo, né? Tudo desaba, né? E essa chuva, o vendaval, essas coisas todas que acontecem, pode ser uma coisa simples, né? No nosso dia a dia, na construção da nossa vida, né? Nós estamos construindo a nossa vida. Então, nessa construção de nossas vidas, nós temos relacionamentos. E a gente pode, de repente, alguém chegar e falar alguma coisa, a gente não gosta, a gente parte para dentro, quer brigar, né? E por quê? Porque a gente não está o quê? Colocando em prática a palavra do Senhor. Que ele convida-nos o quê? A perdoar, ele nos convida a amar, ele nos convida a respeitar as pessoas, ele nos convida a viver de uma forma que a gente não venha ser levado pelo aquilo que acontece ao nosso derredor, né? Então, quando nós não damos atenção à palavra do Senhor, nós não a colocamos em prática e vamos sendo levados pelas tempestades da vida, né? Por coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? Ainda mais quando fazemos relacionamentos com pessoas indevidas, né? Que não deveríamos estar acompanhando,
né? Somos pegos em situações erradas, né? Quantas coisas representam essa casa caindo, né? Essa casa sendo carregada por vendavais, por coisas que acontecem, né? Mas aí nós vamos estar pensando aqui mais um pouquinho. Quem somos nós nesta parábola narrada por Jesus, né? O homem, o homem que ouviu e pôs em prática, o homem que ouviu e pôs em prática as palavras, ou o homem que ouviu, mas não colocou em prática? Quem tem sido nós diante dessa parábola, né? Então, aí você fica, com certeza vai escolher o que colocou em prática, né? Mas é uma coisa que o tempo vai estar dizendo. Olha só, o tempo. Porque cada atitude nossa vai ter uma consequência, né? Cada escolha que nós fizermos vai ter uma consequência. Então, se nós fizermos escolhas, tomarmos atitude e formos prudentes em nossas escolhas, nós vamos lembrar da palavra de Jesus e vamos nos posicionar de forma correta, né? Então, aí nós vamos ver que agimos conforme o primeiro, né? Que edificou a casa sobre a rocha. Mas se a gente não está nem aí, tá olhando para os outros, fulano tá fazendo isso, pô, também vou. Isso aqui não tem nada a ver e fizermos também. Aí quando chegar a hora de dar ruim, nós vamos junto com a tempestade. O vento vai carregar, vai levar, né? Qualquer aguinha que vier, né, vai estar desmontando a nossa casa, porque foi construída sobre areia. Nós não temos colocado na nossa vida aquilo que Cristo tem nos ensinado, né? E o tema do nosso trimestre é o quê? Aprendendo com Jesus. Então, que nós realmente venhamos aprender com Jesus, né? Seguir a Jesus, na verdade, é não somente ouvir as suas palavras, mas praticá-la. Essa é a marca de um seguidor de Jesus. Quem ouve e pratica a palavra dele permanece firme. E que nós possamos assim permanecer firme na palavra de Cristo Jesus. Permanecermos firme na rocha que é Cristo Jesus. Permanecermos firme na nossa comunhão com Cristo através do nosso relacionamento com a igreja, através do nosso relacionamento com a nossa família. Que nós possamos estar aproveitando esse momento de pandemia, né, para poder também estar colocando em dia nossos momentos em família, de culto, né, doméstico. Com certeza tem muitas famílias fazendo, nós também temos feito aqui com a nossa família, né, e podemos estar orando pelas famílias, orando pela igreja, pelos os irmãos da terceira idade, pelos enfermos. Então nós também precisamos fazer isso. Então, quando o papai ou a mamãe chamar, o vô, a tia, chamar, vamos fazer o culto, vão correndo, né? E seja lá um participante, né, nesse culto, mostrando que você tem aprendido com Jesus. E que Deus possa assim estar abençoando a vida de cada um de vocês. Nós estamos com saudade, mas nós queremos que todos estejam atentos e sendo prudentes, né? Que também é uma questão de sabedoria e obediência, né? Com seu cuidado, nada de rua, né? Vamos buscar o nosso isolamento, mas buscar a nossa segurança em Cristo Jesus, né? Para que nós também sejamos pegos, né, pela tempestade do coronavírus, né? Vai que ela chega de repente, e se a gente não está se resguardando, a gente vai ser uma vítima, né? E temos que torcer para que a gente possa estar, nosso organismo esteja firmado também na rocha, porque aí ele vai chegar, vai bater, a gente vai balançar, vai até ser internado, mas vai conseguir sair da crise do corona, né? E vai poder ser vencedor em Cristo Jesus. Mas se a gente não tiver com a nossa saúde firmada, aí o negócio complica, né? Então não vale a pena brincar, né? Vale a pena levar o negócio a sério. Vamos nos resguardar e vamos dar também o melhor para a nossa família. Lembrando que de repente eu posso até não ficar doente, né? Posso até não ficar ruim, mas eu posso poupar o meu próximo, né? Meu pai, minha mãe, né? Meu irmão,
Então nós podemos fazer isso. Então vamos obedecer, que é o melhor para o nosso dia, né? E nós temos também um exercício, né, que está na página 21. E já teve alguém que já respondeu para a gente, já mostrou o que foi feito, né? Um foi enviado através de desenhos. Mas também pode ser, de repente você queira escrever, né? Ah, o que que significa? O que que está pedindo aqui? Faça uma pesquisa na Bíblia e complete o que se pede. Aí aqui embaixo dos quadrinhos tem assim, dica. Leia 1 Timóteo 1, 18 a 20. Aí você lendo esses versículos, você vai poder também escrever alguma coisa aqui nos quadrinhos, que pede, o primeiro pede o seguinte: exemplo de uma casa sobre areia. E a outra pede o exemplo de uma casa sobre a rocha. Então poderão ser através de experiências que podem ser negativas ou positivas. As negativas são experiências da casa edificada sobre areia. As experiências positivas, né, onde a gente tem ali o suporte do Senhor Jesus nas nossas vidas, são as experiências que precisam ser registradas sobre a rocha, né, que é a casa firmada na rocha. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, né? E que possamos, em breve, estarmos juntos, né? Para podermos, na nossa salinha, compartilhar tudo que nós temos, que tem acontecido, que nós temos visto. Que Deus possa estar assim trabalhando a nossa mente, para que nós possamos estar relembrando e podemos junto dar graças ao nosso Deus pela salvação, dar graças ao nosso Deus por ter nos poupado do corona, dar graças porque teve familiares que pegaram, mas foram libertos, receberam a cura, né? E podermos reunir novamente, poder compartilhar essa alegria de estarmos juntos. Deus abençoe vocês. Um beijão. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e exaltamos, agradecemos, ó Pai, por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por ser, ó Pai querido, aquele que tem nos ensinado, ó Pai querido, a vivermos de uma forma que venhamos agradar a Ti, ó Pai querido, e a tomarmos decisões, ó Pai querido, que venha mostrar para as pessoas, ó Pai, para nós mesmos, que nós somos os salvos em Cristo Jesus e que o Teu Santo Espírito habita em nós. Nós também pedimos, ó Pai, pela vida de cada um de nossos juniores e sendo também com os seus familiares, guardando, protegendo e livrando do mal. Pai querido, que Tu possa assim derramar a Tua bênção sobre cada um de nós, ó Pai querido, nossos juniores, sobre nossos familiares, sobre a vida da nossa igreja, ó Pai querido, a vida do pastor Paulo, ó Pai querido, que é o nosso pastor, ó Pai querido, nosso líder espiritual, sobre a tia Rita e a equipe, ó Pai, do departamento infantil, que Tu possa assim estar trabalhando tudo, ó Pai querido, para que quando retornarmos, ó Pai, possamos retornar, ó Pai, na medida do possível, podemos assim reunir novamente. Pois em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai.